Eu me chamo Geraldino José Ferreira de Almeida. Eu trabalhei como funcionário local do Itamaraty, em Nova York, no período de 94 a 97. Além de ser motorista, eu fazia outras funções dentro do escritório, como servir cafezinho, como atender o meu chefe, como atender os secretários, como atender os ministros na época. A razão principal que eu saí do escritório financeiro é que me tratavam mal. Primeiro que eu achava que diplomata era uma pessoa educada. Quando eu fui trabalhar lá, vi que era outra coisa completamente diferente. O jeito que eles tratavam, por favor e excuse me, nunca existiu na palavra deles, no vocabulário deles. Além de não receber um tratamento bom do meu chefe, do ministro, a esposa dele também me tratava como se fosse qualquer um, entendeu? Eu acho que não só o ministro, o diplomata, como a esposa, de repente até os filhos dos diplomatas devem ter uma relação com o funcionário igual de pessoas para pessoas. Não tratar as pessoas de qualquer jeito. O meu chefe, que era o ministro João Carlos, não me tratava nem um pouquinho bem. E além dele, a esposa dele, a senhora Beatriz, acho que seguia a mesma regra, que ele tratava os funcionários e não tratava ninguém muito bem, entendeu? Esse foi um dos grandes motivos que me fez levar a sair do escritório financeiro do Itamaraty, em Nova York. Eu lembro a primeira vez que eu conheci a embaixatriz, que não era embaixatriz, nem poderia chamar de embaixatriz, que é a esposa do ministro João Carlos. Ele mandou pegá-la na casa dela. Ele morava na 71, entre primeira e segunda. Eu fiquei parado na driveway, esperando que alguém fosse falar comigo. Passou uns 10 minutos, eu olhei para a porta, tinha uma senhora parada. Quando passou os 10 minutos, ela veio falar comigo. Falou, pô, você não vai abrir a porta do carro para mim? Eu falei, pô, se eu soubesse quem era a senhora, eu até abriria. Só que eu nem imagino quem é a senhora. Ela falou, eu sou a esposa do ministro João Carlos de Oliveira. Eu falei, até aí, só me desculpe, prazer, meu nome é Geraldino. A partir desse momento, eu vou poder abrir o carro para a senhora todo dia. Muitas vezes eu era obrigado a ficar parado em lugares proibidos, que em Nova York, Manhattan, por exemplo, você tem lugar que você não pode parar um minuto. E ela me fazia ficar parada ali esperando por ela. Recebia multas, mas na minha época nada era pago, a gente não pagava multa nenhuma. Hoje, eu estou sabendo que, infelizmente, as pessoas que entraram no meu lugar estão pagando as multas, que eu acho um absurdo isso. Ela responder por um ato que não é dele. Quem está mandando é o chefe dele. Fica parado. Então você tem que ficar parado, senão você perde o emprego. Aí o cara vai pagar a multa, e a multa não é pouca coisa. Outra situação que eu não esqueço isso nunca mais vou esquecer disso. Como uma vez que ele chegou para mim e falou, Geraldino, que você esteja na minha casa às 7 horas que eu vou para o Brasil. Eu perguntei para ele, ministro, que horas eu vou? Ele falou às 8. Eu falei, ministro, só me desculpe, mas são 7 horas da noite em Manhattan. Para o senhor chegar no aeroporto às 8, em Queens, é impossível o senhor levar uma hora. A resposta que eu tive foi, eles me esperam. Quando cheguei na casa dele, eram 6h30 por aí, eu liguei avisando que estava embaixo, ele falou, me espere. Eu saí da casa dele, era como 7h15, ele foi me xingando até o aeroporto, querendo que eu corresse. Eu falei para ele, senhor ministro, senhor me desculpe, mas eu não vou colocar minha vida em risco. Além dos maus tratos que aconteceu comigo, eu vou falar uma coisa bem séria aqui, bem verdadeira. O que eu presenciei, sinceramente, o que aconteceu comigo não são bem pouca coisa. Porque teve pessoas ali dentro que sofreram, e sofrem até hoje, que eu soube, que continuam sofrendo até hoje. Como o caso do senhor José, desculpa, eu não lembro o sobrenome dele, mas que me dá pena até hoje lembrar as coisas que aconteceram com ele. O assédio que eu sofri na época, vou ser bem sincero, não foi todos os chefes que faziam isso comigo. Eu tive uma grande pessoa que eu conheci, que gostei muito dele, que foi o ministro Sardinha, que me tratou muito bem. Agora, o secretário Pompeu, na época, ele tratava o senhor José, desculpa, como se fosse cachorro para baixo, não era nada, entendeu? Outro ponto que eu tenho para falar aqui nesse vídeo é sobre o Instituto Rio Branco. Eu acreditava que ali ensinavam educação para as pessoas. Para mim, diplomata é uma pessoa que sabe falar, que sabe se comportar, que sabe tratar as pessoas. E o que eu vejo é completamente diferente.
E outro ponto é que eu vejo que não é somente dentro do escritório financeiro de Itamaraty, Nova York, que eu trabalhava. Fora dali, eles continuam sendo as mesmas coisas, tratando as pessoas como se fosse qualquer um. Eu trabalho hoje, atualmente trabalho em restaurante, eles chegam no meu restaurante e tratam a gente como se fosse qualquer um. Não tá nem aí pra gente. Infelizmente, eu acho que não ensinam diplomacia para essas pessoas, que diplomacia na minha cabeça é uma pessoa educada. Eu vou ser bem sincero, eu não recomendaria meu pior inimigo trabalhar em nenhum posto de Itamaraty. Porque passar pelo que eu passei e que eu vi as outras pessoas passarem, desculpa, não tem salário no mundo que pague aqui. Te deixam você ser feliz daquele jeito. Outro ponto negativo era que não tinha um RH, não tinha um recursos humanos. Não tinha para quem eu falar. Eu desabafar as coisas que eu sentia que aconteciam comigo dentro do escritório, entendeu? Era tipo aquela coisa, você aceita, então tchau. Outra coisa que eu não tinha apoio nenhum era das leis, né? Que eu acho que eu não podia mexer com nada, eu estando fora do país. Eu não podia recorrer às leis americanas por causa da imunidade dos diplomatas aqui em Nova York, nos Estados Unidos. E outra coisa é que não existia um departamento dentro da Itamaraty no Brasil que escutasse a gente, que a gente tem para falar. Eu decidi gravar esse vídeo porque vou falar a verdade, tem uns 16 anos que isso está entalado na minha garganta. Pela forma do que as pessoas me trataram, pela forma que eu vi as pessoas sendo tratadas ali dentro. E espero estar ajudando as outras pessoas que trabalham dentro dos consulados, como espero mudar um pouquinho o jeito dos diplomatas trabalharem. Espero ajudar essas pessoas a tratarem as outras pessoas melhores. Não só o funcionário, como qualquer um, entendeu? Acho que todo mundo é igual, acho que todo mundo depende da outra pessoa. Sofri o que eu sofri, entendeu? Guardo pra mim. Hoje estou botando pra fora, estou tendo a chance de expor o que aconteceu comigo durante esse período que eu trabalhei lá. Guardei durante 16 anos. E espero, sinceramente, ajudar as outras pessoas que estão trabalhando hoje para as embaixadas no mundo afora.